Fechar aqui. Amenizou. E vamos aqui a um assunto. Opa. Cultura racional, universo e desencanto. São exatamente 14h18. Mais uma divulgação aí do livro Universo e Desencanto. Compartilha aí, que é o compartilhamento, daí deixa o like, que isso aí ajuda bastante. E compartilhando chega a mais pessoas aí que ainda não têm o conhecimento de cultura racional. E chega aqueles também que estão com receios de cultura racional e não sabem o que é cultura racional, acham que cultura racional é uma religião. Outros dizem que é espiritismo, enfim. Outro diz que é uma crença, outros diz que é uma seita, outros diz que é a seita do Tim Maia. Mas venha para o conhecimento, você vai saber tudo isso aí, essas dúvidas aí que a turma fala aí, porque todos que falam não têm conhecimento da verdade. Todos que falam nunca pegou no livro para ler. Então eles falam, julga o livro pela capa, né? E cultura racional ela não veio para competir com ninguém, porque ela é uma extracosmo, ela está acima de toda a energia superior a tudo e a todos. Então não tem como alguém querer difamar e denegrir cultura racional, que a cultura racional é a cultura de Deus. O DNA divino é o raciocínio, que dá vínculo à nossa volta, à nossa origem, né? Agora o DNA, a matéria, é o DNA do animal, é do chão, é do pensamento e da imaginação. Então quem pensa, imagina e fica preso. Então para saber tudo isso aí tem que vir para o conhecimento de si mesmo. E este livro, Conhecimento de Si Mesmo, está aí. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Ok? Então, para isso, precisa estar aí bem atento, né? Quer desenvolver o raciocínio, sair do sofrimento, da dor, das enfermidades e da doença, porque o pensamento ele está preso no magnético. O magnético só tem coisa ruim. Pensou, imaginou, se atrasou, fica todo perdido, porque daqui a um tempo o pensamento vai secar de vez e já está começando a dar surto. Do nada o cara mata a própria mulher, mata os filhos, né? É muita coisa acontecendo aí, porque isso aí é o fim do pensamento secando. Quantos surtos já nos estão cientes aí que já aconteceu aí? Fora os que não foram divulgados aí, né? Que é por abafado, né? Mas está acontecendo, tá? Isso aí foi falado antes de 2024, 2025, 2023, 2022. Foi falado lá no início de cultura racional, né? No início da divulgação que era feita em panfleto, em jornalzinho. Já se dizia isso, que o pensador perdeu o direito de viver, né? Com o pensamento não se acerta mais nada. Aí o mestre dizia, há milhões de milênios que a humanidade vem tentando acertar e nunca que conseguiu. E depois de 1935, então, piorou. Por quê? O pensamento, ele não foi feito para acertar. Ele foi feito para lapidar o pensador. Então a gente está fazendo essa divulgação, meu senhor e minha senhora, que ainda não conhece, já ouviu falar e está com receio, né? Querendo sair, achando que vai sair de uma religião para ir para uma outra, ou de uma seita para outra seita, enfim. Cada um com o seu pensamento. O pensamento ele é divisor, né? Ele veio para dividir. E o que acontece aí com essa turma que pensa, imagina, e uns pensam que é mais santo do que o outro.
Outros pensam que é mais profeta do que o outro. Outros pensam que só na igreja dele tem Deus. O Deus da igreja dele é melhor. E assim por diante. É um atraso o pensamento, é uma lapidação terrível. O pensamento ele divide. Isso aí foi falado bem lá atrás, depois de 1935, quando começou a divulgação de cultura racional aí, como disse, em jornalzinho, em panfleto. Depois começou a entrar nos livros. Já tinha falado muita coisa que iria acontecer e nós já passamos por bastante. Aquele que, quando o racional desce lá na tenda Francisco de Assis para falar com o Manuel Jacinto Coelho, que é o seu aparelho, ele fala: fecha tudo, não atenda mais ninguém, vamos entrar numa era do fogo. Salve-se quem puder. E quem tiver comigo, eu salvarei. Quer dizer, com o livro na mão. Então, para ver aí, pessoal, que cultura racional está aí para todos, porque todos são filhos de Deus, todos têm o raciocínio. A fase é de aparelho racional. Terceiro milênio, aparelho racional. Desenvolveu o raciocínio, né? Todos têm raciocínio e todos são filhos de Deus. E isso aí não é para meia dúzia de pessoas e não só para um país, é para o mundo todo. Antigamente, você vê como a troca do artifício fez tudo isso aí, essa divisão, essa separação. A língua era para ser uma só. Dividiu o pensamento, inventaram um monte de história do povo atrasado que não tinha instruções. Falam de Torre de Babel, porque estavam construindo uma Torre de Babel, queriam chegar no céu, imagine, é uma loucura, né? Depois que a gente desenvolve o raciocínio, a gente vê. E eu debati tanto quando eu estava nos grupos aí sobre essa Torre de Babel aí, sobre Nimrod, aquela coisa toda. Né? E alguns falavam que era gigante, que construiu a Torre de Babel, que batia no céu. Outros falavam que na Torre de Babel era uma plataforma dos OVNIs, dos discos voadores pousar ali, que não sei o quê. Era tanta coisa. E hoje a gente está aqui tranquilo, sossegado, porque você reconhecer é a joia mais estimosa desse segundo mundo. Hoje, quem estuda a cultura racional sabe a origem, a verdadeira origem da humanidade, sabe como desceu, por que desceu, como foi, os 21 degraus e sabe como vai subir de volta, né? Através do desenvolvimento do raciocínio, o recolhimento da semente que está no vácuo. Enfim, são tantas as coisas aí que a cultura racional vem nos acordar, sair dessa cegueira, porque ele diz lá, cego dos olhos abertos. Cultura racional é tudo, é o tudo do tudo. É uma cultura extracósmica, o conhecimento veio de cima, porque tudo se iniciou de cima para baixo e não de baixo para cima. E hoje as pessoas ainda estão dormindo, estão sonhando, com essas filosofias, contos de fada, que foram de gerações passadas, que não tinham instruções, eram brutos, na era da pedra, depois da era do selvagem, muito atrasado, e ainda vem trazendo esses deuses aí, né, criado pelo pensamento, pela imaginação. O falso condutor, como sempre, está aí provando, como sempre, que é o falso condutor. Esse falso condutor vai fazer todos descer de categoria. Aqueles que tá batendo o pé e uns falam assim, eu vou pagar para ver. Você não precisa nem pagar, porque você não vai ver. Se não vir pro livro, você desce sem saber para onde foi. Então, venha para o livro quando você pode. Bom, isso aqui é apenas divulgação, alguns trechos. Se for falar muito aqui, o vídeo dá para falar aqui, vai à tarde e à noite toda e amanhece outro dia.
A primeira mensagem está aí no 208 do volume do História do Racional Superior, páginas 5 a 17. A primeira mensagem. A natureza está transmitindo a todos que já está na Terra o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, que fará a união de toda a humanidade universalmente, de paz, de amor, e de fraternidade e de concórdia entre todos universalmente. Hoje, todos que passaram a se conhecer só querem somente raciocinar, porque sabe que no pensamento está a desunião de todos, e onde está a desunião de todos está a discórdia, e no raciocínio a concórdia. O pensamento concreto divide todos, cada qual para o seu lado. E por isso hoje todos querem somente raciocinar, porque o pensamento não está dando para viver, por estarem atravessando esta fase de salve-se quem puder e se puder. E os pensadores todos com medo, todos assustados e apavorados, por não ter com quem contar e onde se agarrar. Os pensadores vivem com medo de todos e com medo de tudo porque não têm com quem contar. Os que estão ligados em cima com a segurança e a garantia de cima estão vivendo mais tranquilos do que os pensadores que estão expostos a todos os horrores, a todo sofrimento e a toda agonia. Hoje, todos que passaram a se conhecer vibram de alegria por ter equilíbrio para viver racionalmente. E quem tem equilíbrio para viver vive na maior harmonia consigo mesmo por estar desenvolvendo o seu raciocínio. Você já desenvolveu o seu, meu senhor, minha senhora? Se não desenvolveu, ainda está em tempo. Adquire o livro. Faça por onde? Porque você quer uma vida eterna, quer sair da vida do mortal. Então venha para o conhecimento de si mesmo. Universo de desencanto, que é a imunização. Imunização quer dizer munidos do conhecimento da nossa origem. E aí vamos desmaterializando o raciocínio e aí deixando de pensar, esvaziar, como eu sempre gosto de falar aí, esvaziar o software e o hardware. É imaginação e pensamento, né? Então, para vir esse conhecimento da nossa origem, que no mundo racional muitos têm aquele medo que o cultura racional é um mal. Não, cultura racional é de Deus. E na origem não existe mal, nunca existiu. Porque lá tudo é perfeito, tudo é limpo, puro, perfeito e eterno. A verdade é eterna. A consciência é racional. Deus é um raciocínio superior acima de todos os raciocínios. Agora aqui embaixo, não adianta cultuar porque a cultuação aqui do pensamento é do falso condutor. A fé é do falso condutor. Por que é do falso condutor? Porque quando o pensamento nasceu da goma elétrica e magnética, o chão já estava pronto. Então não tem condições dele ir para cima porque ele foi gerado no chão. Assim como os irracionais foram gerados do chão. Então, nós nascemos aqui nessa casa provisória, nessa máquina provisória, pensando e imaginando. E a gente não sabia por que da vida, por que nascemos aqui, de onde nós viemos, há milhões e milhões, tentando, buscando, nascemos, nosso corpo nasceu em forma de espírito, como diz no livro. Nosso corpo é um espírito. Por que espírito? Nascemos para experimentar, fazer experiência disso, se espetando, se estrambicando, tentando acertar e nunca acertou. O espírito do corpo físico somos nós que nascemos do chão, em experiência de vida. E agora o espírito invisível são aqueles seres do vácuo que ao terminar lá, em 1935, fechou lá a tenda, não era para atender mais ninguém. Antes de 1935, a missão espiritual
era ligado no astral superior. Então era uma energia mediadora ali, ajudando, fazendo os milagres aqui, fazendo os milagres. Depois que fechou de 35 para cá, o magnetismo tomou conta. Aí começou Exu, né, o Exu, os Exu Caveiros, Tranca-Ruras, Zé Pilintra, farofa nas encruzilhadas, cachaça, pinga, porque isso aí é do mal, do magnetismo. Antes de 1935, se tiver alguém que viveu e está vivo até hoje, ele pode dizer o que era o espiritismo de Francisco de Assis antes lá de 1935. Tá bom? Venha para a cultura racional, porque o equilíbrio está aqui, o equilíbrio da sua verdade, da sua verdadeira personalidade, que não é essa aí é só de aparência. Por isso muitos vivem de aparência, querendo ser aquilo que não pode ser, ok? Aí depois vem as consequências, porque fica ligado no chão. Aquele que pensa e imagina está com destino de descida. E aquele que desenvolve raciocínio, lê todos os dias, está com destino de subida. Leia o livro enquanto você pode. Salve!